E se vivêssemos numa sociedade onde ter livros é proibido? Onde a leitura não é de todo valorizada? Uma sociedade onde estar na posse de livros pode ter consequências muito graves. Uma sociedade sem espírito crítico, sem reflexão, sem raciocínio, é onde as pessoas não têm opinião pessoal. Se têm, ocultam-na. Como seria viver numa sociedade assim? O que faríamos? Qual seria a nossa reação? Esta é a sociedade descrita em Fahrenheit 451, uma obra distópica publicada em 1953 e que foi escrita pelo norte-americano Ray Bradbury. Esta é uma das distopias mais lidas e mais conhecidas pelo mundo inteiro e descreve-nos uma sociedade que menospreza o valor da leitura e o valor dos livros. Os livros são mal vistos, não são apreciados e, mais do que isso, são absolutamente proibidos. Quem tem livros sabe que tem que os esconder muito bem escondidos e ninguém pode ter conhecimento da existência desses mesmos livros, porque senão eles são queimados. O título do livro, Fahrenheit 451, indica a temperatura que um livro se inflama e consome. Em graus Celsius, que é o que nós utilizamos em Portugal, seria qualquer coisa como 233 graus Celsius. As pessoas não estão autorizadas a ler, não estão autorizadas a ter livros. As pessoas ocupam-se com programas de televisão. Vivem vidas bastante isoladas, a nível social são um bocadinho estranhos, vivem um bocadinho como robôs, não há muita reflexão, não há discussão de temas de várias ordens, política, economia, etc. As pessoas vivem muito no seu mundo, sem espírito crítico, sem socializarem propriamente. E isto não exclusivamente porque o governo assim o impõe, mas também porque as pessoas assim o desejam. Ter espírito crítico, ter opinião, discutir temas da sociedade não é bem visto. Quem não quiser seguir pelas normas instituídas enfrenta dificuldades, enfrenta problemas e pode ter mesmo a sua vida em risco. Nesta obra nós temos um protagonista que é o Guy Montag. Este homem tem como profissão ser bombeiro. Ao contrário do que acontece connosco na nossa sociedade, em que um bombeiro tem como função apagar fogos, na obra Fahrenheit 451, os bombeiros incendiam. Os bombeiros provocam os incêndios. Quando e porquê? Sempre que há uma denúncia ou sempre que há uma suspeita de que alguém está na posse de livros. Esses livros são sempre queimados inevitavelmente, lá está, porque eles são proibidos. O nosso protagonista nunca teve problemas de consciência, ele sempre esteve de acordo, ele e a esposa sempre seguiram as regras e de forma cega, confiando que era a melhor forma de estar. Os livros são maus, são para
queimar, até que ele conhece uma jovem de 17 anos, que é a Clarice, que vai contra todas as normas. Ela era uma jovem muito relaxada, muito tranquila, que não tinha medo dos bombeiros e que questionava a sociedade conforme ela existia. Apesar da sua tenra idade, ela não ter um historial, de não conhecer a sociedade conforme ela era antes, ela tinha ouvido falar que de antes não era assim, de antes não se queimava livros, e ela achava que era assim que devia ser, deviam voltar ao passado. A certa altura, numa conversa entre os dois, ela diz o seguinte: perante a pergunta de Montague, por que não está nas aulas, vejo-o todos os dias a passear, ela responde: oh, não faço lá falta. Sou antissocial, parece. Não misturo com os outros. É estranho. Porém, para mim, acho que sou muito social. Tudo depende do sentido que se dá à palavra, não acha? Ser social para mim é falar-lhe como lhe estou a falar, por exemplo, ou falar do estranho mundo em que vivemos. É agradável encontrar-nos com outras pessoas. Não vejo o que há de social em pôr uma quantidade de pessoas juntas para as impedir de falar. Não é da mesma opinião? Uma hora de aula televisada, uma hora de basquetebol, de beisebol ou de corridas a pé, uma outra hora de transcrição de história ou de pintura e mais uma vez de esportes. Mas sabe, nunca ninguém faz perguntas, ou pelo menos a maior parte de nós não as fazem. Contentam-se em meter as respostas na cabeça, bing, 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 e ficam sentados 4 horas seguidas perante filmes educativos. Isso nada tem de social para mim. Eles embrutecem-nos de tal forma que, ao fim do dia, apenas nos sentimos capazes de ir para a cama ou para um parque de atrações, empurrar pessoas, partir vidros na barraca do quebra-vidros, virar automóveis no demolicar com a grande bala de aço ou ainda de sair num carro e seguir em grande velocidade pelas ruas, rasando os candeeiros, tentando matar galinhas. Este relato é a forma como a sociedade funcionava efetivamente. As pessoas, quando estavam juntas, não socializavam, cada um estava no seu mundinho, não havia discussão sobre qualquer assunto, não havia troca de opiniões ou de conhecimento, porque as pessoas não liam, as pessoas simplesmente viam programas de televisão. Muitos deles eram programas de desporto, relacionado com desporto, ou outros programas que não incitavam e não obrigavam a reflexão. No fundo, as pessoas viviam um pouco apáticas, um pouco formatadas para agir sempre da mesma forma, um pouco como robôs. E na sua esmagadora maioria, as pessoas não tinham nenhuma objeção a isso. A maior parte das pessoas concordava com aquele sistema, achava que era o melhor. Tanto que quando qualquer pessoa fugia das normas, havia facilmente uma denúncia e chamava-se as autoridades, chamava-se os bombeiros para queimar tudo. E as pessoas achavam que estavam a cumprir o seu dever cívico e que os mal comportados, os indisciplinados, que fugiam às regras, deviam ser castigados. Este comportamento e estas crenças, estas práticas, faziam com que todas as pessoas fossem iguais e ninguém tivesse realmente motivos para se sentir inferior aos vizinhos, aos colegas, aos familiares, etc. As pessoas eram todas iguais, não é? Ninguém poderia ter laivos de superioridade. O autor diz-nos a certa altura: os bombeiros tornaram-se inúteis sob o ponto de vista tradicional. Foi-lhes, portanto, atribuída uma nova tarefa: a proteção da paz de espírito, a supressão do sentimento de inferioridade, tão compreensível como temível entre os homens. Censores, oficiais, juízes, executores. São todos iguais uns aos outros. E isto porque querem, porque vivem no seu mundinho, sem olhar para o lado, a assistir televisão, a assistir programas de desporto e outros programas menos interessantes, menos enriquecedores, desprezando as leituras, desprezando os grandes nomes da literatura mundial, os grandes clássicos, porque estes são inúteis, porque estes não trazem nada de positivo para a sociedade e para a vida de cada um, porque relatam mentiras ou ficção e as pessoas não precisam disso. E isto tudo, não se pode dizer que se vivia propriamente numa ditadura, isto não era imposto, as pessoas tinham este tipo de comportamento por iniciativa própria. Uma das personagens, em conversa com Montague, afirma o seguinte: as revistas tornaram-se uma amável mistura de tapioca e baunilha. E os livros, segundo esses danados snobs dos críticos, eram água de lavar a louça. Não é de admirar que os livros deixem de se vender, diziam os críticos. Mas o público, sabendo o que queria, reagiu sem medo e deixou sobreviver os comic books. E as revistas eróticas em 3 dimensões, naturalmente. E vê bem, Montague, o governo nada teve que ver com isto. Nem um decreto, uma declaração ou censura ao princípio. Não.
A tecnologia, a exploração do fator massa, a pressão exercida sobre as minorias e aí estamos. A coisa estava lançada. Hoje, graças a eles, vives num otimismo permanente. Tens o direito de ler os cómics, as boas velhas confissões ou os jornais corporativos. Lá está. Não ler nada muito intelectual, não incitar à reflexão para toda a gente achar que está sempre tudo bem, vivendo no fundo na ignorância, porque assim as pessoas não se questionam, as pessoas não ficam insatisfeitas, estão sempre numa satisfação permanente em que toda a gente vive em harmonia e toda a gente está feliz, pelo menos em teoria. Apesar desta obra ter sido publicada em 1953, no fundo nós conseguimos aqui facilmente fazer um paralelo com a sociedade conforme ela é hoje, em 2020. Nós vivemos muito focados não só na televisão, não só nos programas da televisão, que nem sempre são muito enriquecedores, mas hoje em dia muito ligados também aos smartphones, não é? Nós facilmente não vemos quem está ao nosso lado e pode ser uma pessoa com quem poderíamos facilmente ter uma conversa interessante e intelectualmente bastante estimulante, mas estamos muito focados, muito concentrados nos smartphones e nas aplicações e nas redes sociais. Isso já faz parte da nossa vida, já é muito difícil nos desligarmos disso. E não é algo que nos é imposto, é a nossa vontade, conforme acontece aqui na obra Fahrenheit 451, é a vontade do povo, é a vontade daquelas pessoas, daquela sociedade, viverem mais isoladas, de uma forma mais robótica, sem espírito crítico. Esta distopia, sem sombra de dúvida, dá pano para mangas para discussão e para reflexão sobre a sociedade atual, sobre o caminho que estamos a levar, sobre os nossos comportamentos individuais e enquanto sociedade, pelo que eu achei esta obra muito interessante. Gostei muito de ler, acho que é uma obra que deve ser não só lida como relida, porque à segunda leitura só vemos mais e a reflexão acaba por ser mais interessante. Não sei se vocês já leram e se gostaram, poderá não ser uma leitura muito fácil à primeira. É uma leitura que beneficia de já sabermos à partida mais ou menos do que trata, para se compreender melhor e para não acharmos este mundo tão estranho e para conseguirmos ler entre as linhas. Como não poderia deixar de ser, eu recomendo esta leitura, é a minha recomendação de hoje. Não se esqueçam de deixar a vossa opinião nos comentários, se já leram ou não. Nós vemos num próximo vídeo que será publicado em breve seguramente. Beijinhos e até à próxima. Boas leituras!